Sou Matteo Del Valle. Isto é Realidade Proibida. Hoje, respirem fundo. Hoje vamos abrir juntos a porta para uma história que dói, que arde, que ninguém deveria contar. Mas alguém tem de o fazer. Alguém tem de olhar para o abismo de frente, sem pestanejar. Vocês já sabem como isto funciona. Acomodem-se, apaguem as luzes. Deixem a escuridão de Zacatecas entrar nesta sala, mesmo que seja só por alguns minutos. Porque hoje vamos falar de um hospital. Não de qualquer hospital. Um edifício de cimento cinzento, com janelas opacas, salas frias, corredores que cheiram a cloro e medo. Um lugar onde, durante anos, ninguém perguntou por que tantas meninas chegavam com a barriga inchada. Meninas de 12, 13, 14 anos. Meninas que não sabiam explicar a vida que crescia dentro delas. Meninas que, ao dar à luz, olhavam para os médicos com olhos vazios. Meninas que, quando lhes perguntavam pelo pai, só sabiam murmurar. Eram todos da família. Repetidamente. Eram todos da família. A frase caía no chão, pesada, como uma laje sobre o coração. Em Zacatecas, o silêncio tem cheiro a pó e sangue seco. O medo cheira a cloro e suor frio. As paredes do hospital guardam segredos que nem mesmo os fantasmas querem ouvir. Mas hoje, vocês e eu vamos ouvir. Mesmo que doa, mesmo que arda. Hoje, a verdade abre a boca e grita. Porque esta não é apenas uma história sobre meninas grávidas. Esta é uma história sobre o monstro que vive nas sombras da família. Sobre o abuso disfarçado de carinho. Sobre o silêncio que é herdado, como uma maldição. Prestem atenção ao som de uma porta que se fecha à noite, ao gemido abafado atrás de uma parede fina, ao olhar perdido de uma menina que já não se reconhece no espelho. Este é um pedido de socorro que ninguém ouviu. Mas hoje, nós ouvimos. Hoje, não desviem o olhar. Inscrevam-se. Partilhem esta história. Deixem o mundo ouvir o que o sistema quis enterrar. Porque por trás de cada estatística há um rosto, há um nome, há um batimento cardíaco que parou de bater em silêncio. Eu sou Matteo Del Valle. E isto é Realidade Proibida. Na noite em que tudo começou, o céu sobre Zacatecas parecia de chumbo. Não chovia. Não soprava vento. Apenas um calor úmido e pegajoso, colado à pele como uma segunda camada. A enfermeira Laura, na sala de emergência, segurou a mão de uma menina de 13 anos. A menina não chorava. Não falava. Apenas cerrava os dentes enquanto o suor descia pela testa. Sabia que a dor era só o começo. Sabia que quando acabasse, ninguém a abraçaria. Sabia que quando acabasse, ninguém a abraçaria. Ninguém lhe diria que tudo ficaria bem. Porque não havia ninguém. Apenas o olhar frio de um médico, a luz fraca de uma lâmpada e o som distante de uma ambulância. Laura acariciou-lhe a testa. Sussurrou-lhe para não ter medo. Mas as palavras ficavam presas na garganta. Porque ela também tinha uma filha dessa idade. E não conseguia deixar de imaginá-la naquela cama, com aquela dor, com aquele medo. Por um momento, Laura fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro a sangue e desinfetante queimava-lhe o nariz. O coração batia tão forte que sentia o pulso nas pontas dos dedos. Então, a menina apertou a sua mão. E gemeu. Um som curto, agudo, como o de um animal ferido. Era o grito de alguém que já não espera ser salvo. De alguém que só quer que a dor pare. Quando a menina deu à luz, o bebê chorou. Um choro fraco, como o de um gatinho abandonado. A menina não olhou para ele. Não o tocou. Apenas fechou os olhos e deixou-se levar pelo cansaço. Laura enrolou o bebê num cobertor branco. Tentou sorrir.
mas o sorriso congelou nos seus lábios. Porque sabia que aquela história não terminava ali. Sabia que, assim que a menina se recuperasse, voltaria para casa. Para a mesma casa onde tudo tinha começado. Onde ninguém a protegeria. Onde o segredo continuava vivo, respirando nas paredes, à espera da próxima vítima. Naquela noite, Laura saiu do hospital e respirou o ar fresco. Mas o ar cheirava a cinza, a medo, a impunidade. Ela encostou-se na parede fria e deixou as lágrimas correrem pelo rosto. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequena, inútil. Porque sabia que tinha falhado. Não só ela, todos, o sistema inteiro. Poucos dias depois, Laura tentou falar com o seu superior. Contou-lhe o que tinha visto, o que sentia. O homem nem sequer levantou os olhos do computador. Pestanejou, bocejou e disse: Laura, isso não é da nossa conta. Se a mãe não apresentar queixa, não podemos fazer nada. Não te metas nisso. Já tens problemas suficientes. Deixa isso assim. A porta fechou-se com um estrondo. O som ecoou no corredor. Laura ficou sozinha, com as mãos trêmulas e um nó no estômago. O sistema não queria justiça. Queria silêncio, conveniência, esquecimento. Laura voltou para casa. Lavou as mãos repetidamente. Mas o cheiro de cloro não desaparecia. Nem o gosto amargo na boca. Nem a sensação de que tinha deixado aquela menina sozinha, mais uma vez, na escuridão. Foi a primeira vez que Laura percebeu que o horror nem sempre grita. Às vezes, apenas sussurra. Às vezes, vive entre paredes, em casas que parecem normais, em famílias que mostram sua melhor face ao mundo. Às vezes, o horror tem o nome do pai, do tio, do avô. Às vezes, o horror se chama família. Mas hoje, o horror tem um novo nome. Hoje, o horror chama-se Zacatecas. E alguém tem de contar. Até aqui a primeira parte ampliada. A verdade nunca chega de repente. Ela infiltra-se. Gotas minúsculas, uma após a outra, que no final inundam tudo. Em Zacatecas, a verdade chegou pela mão de um homem que nunca procurou ser herói. Um jornalista local. Diego, 13 anos percorrendo ruas empoeiradas, tirando fotos, entrevistando vizinhos, ouvindo vozes que ninguém queria ouvir. Diego tinha o costume de sentar-se debaixo de uma jacarandá na praça, atrás da catedral, para observar a vida passar. Uma tarde, quando o ar cheirava a pólvora e pão acabado de fazer, uma mulher aproximou-se dele. Era Laura, a enfermeira. A mesma que semanas antes segurava a mão de uma menina no hospital. Laura sentou-se à sua frente sem cumprimentá-lo. Os seus olhos procuravam os pontos cegos, as câmaras, os rostos conhecidos. O seu corpo estava tenso, como se esperasse uma bala nas costas. Laura não tinha medo de morrer. Tinha medo de viver sabendo o que sabia. Em voz baixa, quase um murmúrio, ela disse: Você precisa ver o arquivo. Diego franziu a testa. Não entendia. Laura acrescentou: Vá ao hospital. Pergunte pelas meninas. As meninas que não sabem quem é o pai. Sua voz falhou. Um tremor quase imperceptível percorreu suas mãos. Como se tentasse soltar um peso invisível. Diego sentiu um arrepio na nuca. Não era medo. Era o presságio de que estava prestes a cruzar uma linha. A linha que separa a indiferença da consciência. O silêncio da verdade. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, andou pelo quarto, observou a cidade pela janela. As luzes de Zacatecas piscavam, frias, distantes. Como se a própria cidade soubesse o que estava prestes a acontecer. Como se o céu lhe enviasse um aviso. Diego sabia que, se continuasse, a sua vida mudaria para sempre.
Sabia que, se virasse a página, não haveria mais volta. Mas também sabia que, se ficasse calado, seria cúmplice. Cúmplice do silêncio. Cúmplice da dor. No dia seguinte, Diego procurou um enfermeiro de confiança. Um homem de olhos pequenos, mãos grossas, que nunca falava fora de hora. Pediu-lhe o prontuário. O enfermeiro hesitou. Olhou para os dois lados. Murmurou algo sobre confidencialidade e consequências. Mas Diego insistiu. Não ofereceu dinheiro. Não mentiu. Simplesmente disse: "Só quero entender. Quero saber por quê." O enfermeiro cedeu. Talvez só quisesse livrar-se do peso. Entregou-lhe uma pasta gasta, cheia de papéis em desordem. Notas a meio de escrever. Relatórios incompletos. Envelopes manchados de café. Diego abriu-a no seu carro, sob a luz fraca de um poste. O motor ainda estava quente. O cheiro a gasolina misturado com pó. As primeiras páginas eram rotineiras. Nomes, idades, datas de admissão. Mas depois, na secção de observações, uma frase repetia-se, uma e outra vez, como uma ferida. A paciente desconhece a identidade do pai. Refere que todos eram família. Diego sentiu um vazio no estômago. O mundo moveu-se sob os seus pés. Parou por um minuto. Respirou fundo. O ar cheirava a gasolina, a asfalto quente, ao medo do que estava prestes a fazer. Sentiu o peso da verdade esmagar-lhe o peito. Voltou a ler. E outra vez. Não um, nem dois, nem três casos. Dezenas. Ano após ano. Meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Meninas que chegavam assustadas, que não falavam, que apenas respiravam. Meninas cujos olhos não olhavam para a frente. Meninas cujos corpos se encolhiam quando viam um homem entrar na sala. Meninas cujos partos eram silenciosos, como se o choro já se tivesse esgotado no caminho para o hospital. Meninas que depois voltavam para casa. Para a mesma casa onde tudo tinha começado. Onde ninguém as ouviria. Onde ninguém as salvaria. Ali, naquela pasta, estava a verdade. A verdade que ninguém queria ver. Diego fechou a pasta. O seu coração batia tão forte que sentiu o pulso nas têmporas. As suas mãos tremiam ligeiramente. Não era raiva, não era coragem, era vergonha. Vergonha de viver num lugar onde isso podia acontecer. Vergonha de fazer parte de uma sociedade que fingia não ver. Diego sabia o que devia fazer, mas não sabia se teria coragem. Voltou para casa, ligou o computador e, antes de ligá-lo, arriscou dormir 1 hora. No sonho, viu uma cidade feita de papel, onde cada casa tinha uma porta trancada com cadeado. E quando uma se abria, o que saía era tão escuro que devorava a luz do dia. Acordou assustado, encharcado de suor, sentindo que o sonho e a realidade se confundiam por um segundo. Naquela manhã, Diego começou a escrever. Palavra por palavra, linha por linha, reconstruiu a história. Não queria expor as vítimas. Ele queria expor o silêncio. O silêncio cúmplice de um povo, de uma cidade, de um país que preferia não ver. Diego terminou o seu artigo à meia-noite. A luz do monitor era a única coisa viva na casa. Ele voltou à praça no dia seguinte. Sentou-se debaixo da mesma jacarandá, esperando por Laura. Mas Laura não apareceu. Talvez ela não quisesse mais saber. Talvez tivesse medo. Talvez só quisesse deixar tudo para trás. Mas Diego já não podia voltar atrás. Tinha visto o rosto do monstro. E sabia que, se não contasse, o monstro continuaria a crescer. Levantou-se e caminhou até ao jornal local. Entregou o artigo ao editor. O homem leu-o em silêncio. Quando terminou, levantou os olhos. Não disse nada. Limitou-se a devolver-lhe o texto com um gesto da mão,
como se estivesse devolvendo uma bomba. Não podemos publicar isto, Diego. Isto é demais. Demais para Zacatecas. Demais para o jornal. Demais para todos. Diego não discutiu. Não insistiu. Voltou para a sua mesa, pegou as suas coisas e saiu para a rua. O sol batia forte sobre a cidade. O calor queimava a sua pele. Mas por dentro, ele sentia frio. Um frio profundo que não passava com casacos nem café. Ele sabia que o sistema não queria saber. O sistema preferia o silêncio. Mas ele não podia ficar calado. Não conseguia viver sabendo que, atrás de cada porta fechada, havia uma menina à espera que alguém a ouvisse. Então, tomou uma decisão. Gravou um vídeo. Publicou-o na internet. Não mencionou nomes. Não mostrou rostos. Apenas contou a história. A história das meninas de Zacatecas. Das meninas que, ao dar à luz, não sabiam quem era o pai. Porque todos eram família. O vídeo tornou-se viral em poucas horas. As pessoas falavam, indignavam-se, pediam justiça. Mas a justiça nunca chegou. Ao terceiro dia, Diego recebeu uma chamada. Uma voz masculina, fria, disse-lhe: "Pare de publicar. Não é da sua conta. Se continuar, terá problemas." A ameaça era clara. Mas Diego já não tinha medo. Porque sabia que, às vezes, o maior ato de coragem é continuar a falar quando todos preferem calar-se. Continuou a investigar. Continuou a escrever. Continuou a contar a história dessas meninas. Mesmo que ninguém o ouvisse. Mesmo que o sistema o ignorasse. Porque sabia que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o seu caminho. Mesmo que esse caminho estivesse cheio de espinhos. Mesmo que esse caminho doesse. A primeira vez que Diego falou diretamente com uma das vítimas foi numa pequena cozinha, com cheiro a tortilhas e lenha. A casa parecia normal. Brinquedos no chão. Fotos de família na parede. Um rádio velho a tocar canções rancheiras. A menina, chamemos-lhe Ana, não levantou os olhos. Não disse o seu nome. Apenas sussurrou: "Não consigo contar." As suas unhas estavam roídas até ao osso. As suas mãos, pequenas e calejadas, agarravam-se ao avental como se fosse uma boia salva-vidas. Diego esperou. Não pressionou. Não gravou. Não tomou notas. Apenas ouviu. Após um silêncio eterno, Ana respirou fundo. O ar cheirava a feijão e lágrimas reprimidas. Ela começou a falar, em voz tão baixa que Diego teve de se inclinar para ouvi-la. Contou que a primeira vez foi à noite. Ela tinha 11 anos. O tio acordou-a. Disse-lhe que iam brincar. Prometeu-lhe um doce se ela ficasse calada. Deu-lhe um caramelo de morango, o mesmo que dava à filha. Levou-a para um quarto pequeno, sem janelas, com uma cama de metal e um cobertor gasto. O colchão rangeu. O cheiro de suor e álcool sufocava-a. Ana fechou os olhos. Contou os quadros no teto. 1, 2, 3, 4. Tentou imaginar que estava noutro lugar. Na escola, no parque. Em qualquer lugar, menos ali. Quando terminou, o tio foi embora. Não a abraçou. Não lhe deu outro doce. Apenas disse para ela não contar a ninguém. Que se ela falasse, iriam castigá-la. Que se ela falasse, iriam expulsá-la de casa. Ana acreditava que era a única. Até que uma prima lhe confessou, também num sussurro, que acontecia o mesmo com ela. Com o pai dela. Com o avô. Com o primo mais velho. Todas na mesma casa. Todas com o mesmo segredo. Todas com o mesmo medo. Quando Ana ficou grávida, ninguém lhe perguntou nada. A mãe levou-a ao hospital. Disse-lhe para não falar, para dizer apenas que não sabia. Que tudo ficaria bem, mas nada ficou bem. Nada voltou a ser como antes.
No hospital, Ana sentiu a dor, o medo, a vergonha e, acima de tudo, a solidão. Ela não chorou, não gritou, apenas cerrou os dentes e fechou os olhos. Quando o bebê nasceu, ela não quis vê-lo, não quis tocá-lo, não queria lembrar-se. Pensou que, se esquecesse tudo, talvez pudesse voltar a ser criança, mas não conseguiu. Nunca mais. Ao voltar para casa, todos a olharam em silêncio. Ninguém lhe perguntou pelo bebê. Ninguém a abraçou. Apenas lhe deram uma chávena de café quente e disseram-lhe para se deitar, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse normal. Ana deitou-se na cama, cobriu-se com o cobertor e deixou que o choro a afogasse em silêncio. O cobertor cheirava a pó e a medo. Na cozinha, ouvia-se o rádio. Alguém ria. A vida continuava, como se nada tivesse acontecido. No hospital, as enfermeiras sabiam. Os médicos sabiam. Os assistentes sociais sabiam. Mas ninguém fazia nada. Um dia, uma jovem médica, recém-chegada da cidade, perguntou por que tantas meninas chegavam grávidas. Por que tantas não sabiam quem era o pai? Por que tantas diziam eram todos da família? A chefe das enfermeiras olhou para ela com desdém. Disse-lhe em voz baixa: "Aqui as coisas são diferentes. Não se meta. Faça o seu trabalho e vá para casa." A médica insistiu. Pediu para falar com o diretor. O diretor recebeu-a num escritório cheio de papéis. Disse-lhe, enquanto assinava documentos sem olhar para ela: "Doutora, a senhora é nova. Não compreende como as coisas funcionam aqui. Se quer manter o seu emprego, é melhor ficar calada." A médica saiu do escritório. O corredor pareceu-lhe interminável. O ar queimava-lhe os pulmões. Sentiu náuseas. Encostou-se à parede fria e fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, sentiu que a medicina não servia para nada. Que o juramento hipocrático era apenas uma frase vazia. Que o sistema foi concebido para proteger os agressores, não as vítimas. Naquela noite, a médica não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes. Olhou pela janela. A cidade dormia, indiferente. As luzes piscavam, como olhos que não querem ver. No dia seguinte, a médica demitiu-se. Ela saiu de Zacatecas. Levou o segredo consigo. Mas o segredo continuava vivo. Nas camas do hospital. Nas casas da cidade. Nos olhos das meninas que já não sorriam. Diego continuou a investigar. Falou com outra rapariga, chamemos-lhe Luísa, num parque abandonado, longe de olhares curiosos. Luísa tinha 14 anos. Ela usava uma blusa rosa, surrada, com um buraco no ombro. Os sapatos estavam rasgados, as unhas sujas, os olhos sem vida. Luísa contou que a primeira vez foi com o padrasto. Ela tinha 9 anos. Ele a levou para um quarto escuro e disse que era uma brincadeira. Disse que, se ela se comportasse mal, a mãe iria embora para sempre. Luísa acreditou que era culpa sua. Que se comportasse bem, a mãe não iria embora. Então, ela aguentou. Não chorou, não gritou. Apenas fechou os olhos e contou até 100. Quando terminou, o padrasto deu-lhe um doce. Disse-lhe que era o seu segredo, que se ela contasse, a mãe morreria. Luísa acreditou que era verdade. Então, ficou calada. Anos mais tarde, quando teve o seu primeiro filho, a mãe olhou para ela com desprezo. Disse-lhe que era uma pecadora, que tinha trazido desgraça para a casa, que agora teria de trabalhar para sustentar o bebê. Luísa não compreendia o que tinha feito de errado. Só sabia que a dor nunca desaparecia, que o medo nunca desaparecia, que a vergonha era a sua sombra. Diego ouviu a sua história em silêncio. Não tomou notas, não gravou.
Apenas olhou Luísa nos olhos e disse: "Obrigado por me contar." Luísa não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, com uma lágrima a correr pela bochecha. Quando Diego se foi embora, o parque estava vazio. O sol queimava. O pó levantava-se com o vento. Diego sentiu o peso da verdade nos ombros. Um peso que não podia ser tirado. Um peso que não podia ser esquecido. Assim, uma após a outra, as histórias se repetiam. Meninas que não sabiam o que era o amor. Meninas que só conheciam o medo. Meninas que cresciam acreditando que a dor era normal. Que o abuso fazia parte da vida. Que o silêncio era o seu destino. E o sistema, cúmplice. O sistema, indiferente. O sistema, falido. Quando Diego tentou denunciar, não foi fácil. Primeiro, o Ministério Público. Um edifício cinzento, com janelas sujas e filas intermináveis de pessoas à espera. Diego chegou cedo. Demorou 3 horas para ser atendido. No final, um homem de fato amarrotado e gravata frouxa recebeu-o. Perguntou-lhe o que queria. Diego entregou-lhe o processo. Explicou-lhe a situação. O homem olhou para o processo, folheou as páginas sem ler. Levantou os olhos, bocejou. Disse-lhe com voz cansada: "Senhor, não posso fazer nada sem uma denúncia formal da vítima. Sem nomes, sem provas. Isto não passa de um boato." Diego insistiu. Deu detalhes. Contou histórias. O homem encolheu os ombros. Disse-lhe que não era da sua conta. Que se as vítimas não falavam, a justiça não podia agir. Fechou o processo. Empurrou a pasta para Diego. Disse-lhe: "Você é jornalista, não é? Escreva sobre outra coisa. Aqui não há nada a fazer." A porta fechou-se com um estrondo. O eco ressoou no corredor. Diego ficou parado, com o processo nas mãos, sentindo o peso do papel e a frustração. O cheiro a café rançoso e suor grudou nas suas roupas. O coração batia forte. As mãos tremiam. Por dentro, sentia um vazio. No pátio da escola, outras meninas sussurravam. Não falavam de professores nem de tarefas. Não falavam de jogos nem de canções. Falavam de noites longas, de portas fechadas, as vozes silenciadas. Mas ninguém acreditava nelas. A professora repreendia-as. A diretora ignorava-as. A psicóloga, quando havia uma, dizia-lhes para não inventarem coisas. Uma delas foi castigada por mentirosa. Obrigaram-na a escrever 100 vezes. Não devo inventar coisas más sobre a minha família. A menina escreveu, chorando, enquanto o castigo cheirava a giz e humilhação. Depois, ela nunca mais falou. Nunca mais. Mas no caderno, atrás da última página, escreveu uma palavra: ajuda. Ninguém viu, ninguém leu. O caderno se perdeu numa caixa, esquecido, como tantas outras vozes. No centro de saúde, uma assistente social tentou ajudar. Perguntou a uma mãe por que sua filha de 12 anos estava grávida. A mãe olhou para ela com olhos vazios. Disse, sem levantar a voz: "Não se meta, senhora. Aqui as coisas são assim." "Não é da sua conta", a assistente social insistiu. Já tinha visto aquilo antes. Sabia o que se passava. Queria falar com a menina a sós. A mãe recusou. Mandou-a sair da consulta. A assistente social saiu para o corredor. O ar cheirava a cloro e resignação. Encostou-se à parede. Sentia frio. As mãos tremiam-lhe. Por dentro, uma voz dizia-lhe que tinha falhado. Que era inútil. Que o sistema nunca mudaria. Voltou para o seu escritório. Abriu uma pasta. Escreveu um relatório. Guardou-o numa gaveta. A gaveta estava cheia de relatórios iguais. Relatórios que ninguém iria ler. Relatórios que não iriam mudar nada. O sistema não queria justiça. Queria silêncio.
Ordem. Arquivo. Numa casa no fim da aldeia, 3 gerações viviam sob o mesmo teto. Avós, pais, filhos, netos. A casa cheirava a sopa e a tristeza. À noite, alguém entrava no quarto das mais pequenas. Elas sabiam o que ia acontecer. Fechavam os olhos, rezavam. Mas Deus não respondia. No dia seguinte, nada mudava. Ninguém perguntava. Ninguém falava. A vida continuava. As meninas iam para uma escola. As mães cozinhavam. Os avós viam televisão. Os homens saíam para trabalhar. Tudo parecia normal. Mas atrás de cada porta havia um segredo. Uma história que ninguém queria contar. Uma verdade que ninguém queria ouvir. Quando Diego foi à Comissão de Direitos Humanos, foi recebido por uma mulher vestida com um terno bege. Ela ofereceu-lhe café. Ouviu-o com atenção. Tomou notas. Deu-lhe um número de processo. Prometeu que iriam investigar. Nunca ligaram. Um mês depois, Diego voltou. Disseram-lhe que o caso estava encerrado, que não havia provas suficientes, que não podiam fazer nada sem o testemunho das vítimas. Diego insistiu. Deu nomes, contou histórias, mostrou documentos. A mulher olhou para ele com tristeza. Disse-lhe: Compreendo a sua dor, senhor. Mas o sistema tem limites. Se as vítimas não falam, as nossas mãos estão atadas. Diego saiu do escritório. O sol queimava-lhe o rosto. O coração pesava-lhe. Sabia que a justiça não chegaria, que a impunidade venceria, que o silêncio reinaria. Mas continuou. Não podia desistir. Não podia deixar o monstro vencer. No hospital, uma enfermeira nova, recém-formada, ousou perguntar. Queria saber por que tantas meninas chegavam grávidas. Por que tantas não sabiam quem era o pai? Por que tantas diziam: eram todos da família? A chefe de enfermagem chamou-a ao seu escritório. Disse-lhe com voz fria: Você não entende como as coisas funcionam aqui. Se quer manter o seu emprego, é melhor ficar calada. Aqui não somos polícias, aqui somos médicos. A jovem enfermeira saiu do escritório. O corredor parecia interminável. O ar cheirava a desinfetante e medo. Ela encostou-se na parede fria. Fechou os olhos. Por dentro, sentia que a esperança lhe escapava das mãos. Que o sistema a tinha derrotado. Que a realidade era mais forte do que a sua vontade de ajudar. No dia seguinte, a jovem enfermeira demitiu-se. Saiu de Zacatecas. Levou o segredo consigo. Mas o segredo continuava lá. Nas camas do hospital, nas casas da cidade, nos olhos das meninas que já não sorriam. Numa casa na periferia, uma avó tricotava em silêncio. As agulhas de metal chocavam suavemente, enquanto a televisão tocava baixinho. A sua neta, de 11 anos, brincava no chão. A avó sabia, sempre soube, mas nunca falou. O medo paralisava-a. O medo de ficar sozinha. O medo da vergonha. O medo de perder os seus. Uma noite, a neta aproximou-se da cama da avó. Pegou-lhe na mão. Perguntou-lhe, em voz baixa: Avó, por que é que isto acontece? A avó não respondeu. Apenas apertou a mão da menina. As lágrimas queimavam-lhe os olhos. O silêncio encheu o quarto. Ambas sabiam a resposta. Ambas sabiam que ninguém a salvaria. A avó continuou a tricotar. A menina continuou a brincar. A vida, aparentemente, continuava igual. Mas algo se tinha partido para sempre. No consultório do psicólogo escolar, uma menina de 13 anos sentou-se numa cadeira de plástico. O psicólogo olhou para ela por cima dos óculos. Perguntou-lhe por que faltava tanto às aulas. A menina não respondeu. Olhava para o chão. O psicólogo insistiu. Ofereceu-lhe um doce. Disse-lhe que podia confiar nele. A menina começou a chorar. Não disse nada.
Apenas chorou. O psicólogo escreveu no seu relatório: problemas de adaptação. Recomendo terapia familiar. O relatório foi guardado numa pasta. Ninguém o leu. Ninguém fez nada. A menina continuou a faltar às aulas. Continuou a chorar em silêncio. Continuou à espera que alguém a ouvisse. No mercado, as mulheres da aldeia cochichavam. Elas sabiam, sempre souberam, mas ninguém falava, ninguém denunciava, ninguém intervinha. A vergonha paralisava-as, o medo da exclusão, o medo da vingança, o medo de perder o respeito. Uma vendedora de frutas contou, em voz baixa, que a sua sobrinha tinha passado pelo mesmo, que a família decidiu resolver o problema em casa, que a menina foi enviada para outra cidade, que ninguém mais falou sobre isso. A vendedora enxugou as lágrimas com o avental. O cheiro de manga e culpa se misturava no ar. As outras mulheres concordaram. Nenhuma disse nada. Nenhuma se atreveu. Quando Diego tentou falar com a polícia, um oficial o recebeu em um escritório cheio de papéis. Cheirava a café e suor. O agente ouviu a sua história. Tomou notas a meio. Perguntou-lhe se havia denúncias formais. Diego disse que não. Que as vítimas tinham medo. Que as famílias pressionavam. Que a comunidade fechava fileiras. O agente colocou a caneta sobre a mesa. Esfregou os olhos. Disse-lhe: olhe, senhor, sem denúncia não há caso. Sem caso, não há investigação. Sem investigação, não há justiça. É assim que funciona, Diego insistiu. Deu nomes, mostrou documentos, contou histórias. O oficial encolheu os ombros. Disse-lhe, com um meio sorriso cínico: se quer justiça, vá à televisão. Aqui somos apenas burocracia. A porta fechou-se com um estrondo. O eco ressoou no corredor. Diego ficou parado, com o processo nas mãos, sentindo o peso do papel e a frustração. O coração batia forte. As mãos tremiam. Por dentro, sentia um vazio. Na igreja, o padre pregava sobre o perdão e a família. Os bancos estavam cheios. As mulheres choravam. Os homens acenavam com a cabeça. Ninguém falava sobre o que acontecia em casa. Ninguém mencionava as meninas. Ninguém pedia justiça. Após a missa, uma mulher aproximou-se do padre. Ela contou, em voz baixa, o que acontecia com a sua filha. O padre ouviu-a em silêncio. No final, disse-lhe: você deve perdoar. A família é sagrada. Fale com o seu marido. Orem juntos. Deus vai resolver tudo. A mulher saiu da igreja. O sol queimava-lhe o rosto. As lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas. Ela sabia que ninguém a ajudaria. Sabia que o padre não faria nada. Sabia que o sistema não mudaria. Voltou para casa. A vida continuou igual. O segredo continuou vivo. Na rua principal, as crianças brincavam à bola. As risadas soavam altas. O sol batia forte no asfalto. A vida parecia normal. Mas se você se aproximasse, se observasse bem, percebia algo. Algumas meninas não brincavam. Elas ficavam à margem. Olhavam para o chão. Balançavam em silêncio. Seus olhos não brilhavam. Seus sorrisos não chegavam aos olhos. Uma professora tentava integrá-las. Oferecia-lhes a bola. Pedia-lhes para brincarem. Elas negavam com a cabeça. Voltavam a ficar em silêncio. A professora não compreendia. Pensava que era timidez. Mas era dor. Era medo. Era vergonha. O pátio cheirava a terra e suor. O eco da bola ressoava nas paredes. Mas ninguém ouvia o silêncio daquelas meninas. Ninguém via o que realmente se passava. Na mercearia, o dono contava piadas. As pessoas riam. O ar cheirava a detergente e café. Num canto, uma menina de 12 anos esperava que a mãe terminasse as compras. O dono ofereceu-lhe um doce.
A menina não aceitou. Encolheu-se. Escondeu-se atrás da mãe. O dono, surpreendido, disse: "O que se passa? Não gostas de doces?" A mãe apertou os lábios. Deu-lhe o doce sem olhar. A menina guardou-o no bolso intacto. Ela não queria doces, não queria contato, não queria atenção. Só queria passar despercebida. A mãe pagou. Saíram da loja. O sol batia em seus rostos. A mãe não perguntou nada. A menina não disse nada. Ambas sabiam por quê. Na praça, os idosos jogavam dominó. As peças de plástico batiam na mesa de metal. As vozes elevavam-se, alegres. Num banco, uma avó olhava para o céu. Ela sabia o que se passava na aldeia. Sabia o que se passava nas casas, sabia o que se passava no hospital. Mas nunca falou, nunca contou, nunca denunciou. O medo paralisava-a. O medo da rejeição, o medo da solidão, o medo de perder o pouco respeito que lhe restava. Por isso, continuava calada. Continuava a olhar para o céu. Continuava à espera que alguém mais quebrasse o silêncio. A brisa agitava-lhe o cabelo. O cheiro a pipocas flutuava no ar. Mas a praça também cheirava a culpa, a impotência, de cumplicidade. Quando Diego tentou falar com uma deputada local, foi recebido num grande escritório, com ar-condicionado e móveis novos. A deputada ouviu-o com atenção. Tomou notas. Prometeu que iria investigar. Pediu-lhe os documentos. Pediu-lhe os nomes. Pediu-lhe testemunhos. Diego deu-lhes. Estava esperançoso. Pensou que, finalmente, alguém com poder faria alguma coisa. Mas as semanas passaram. Ninguém lhe ligou. Ninguém lhe deu resposta. Um mês depois, Diego voltou ao escritório. Disseram-lhe que a deputada estava ocupada, que já não era um caso prioritário, que havia outros problemas no estado. Diego insistiu, deu mais nomes, contou mais histórias. A secretária olhou para ele com pena. Disse-lhe baixinho: "Senhor, há coisas aqui que não podem ser mudadas. É melhor procurar ajuda noutro lugar." Diego saiu do escritório. O sol queimava-lhe os olhos. As pernas pesavam-lhe. O coração doía-lhe. Por dentro, sabia que o sistema não mudaria, que a impunidade venceria, que o silêncio continuaria a reinar. Mas ele não desistiu. Não podia. Não queria. No hospital, uma jovem médica tentou registrar um caso. Foi o primeiro passo, a primeira brecha na parede do silêncio. Ela escreveu tudo: nomes, idades, sintomas, histórias. Guardou tudo num arquivo especial. Enviou para a capital. Pensou que talvez lá em cima fizessem alguma coisa. Mas o arquivo se perdeu. Ninguém o recebeu. Ninguém o leu. Ninguém investigou. A médica esperou semanas. Nenhuma resposta. Nenhuma ligação. Nenhuma mudança. Um dia, chamaram-na ao escritório do diretor. Disseram-lhe que aquilo não era protocolo, que ela não devia sair do roteiro, que se continuasse assim, teria problemas. A médica não discutiu, não insistiu, apenas saiu do escritório. O corredor parecia longo e frio. O ar cheirava a cloro e resignação. Ela encostou-se à parede, fechou os olhos. Por dentro, sentia que o sistema a tinha esmagado, que a verdade era mais forte do que ela, que o silêncio era mais poderoso do que a sua determinação. Na casa da vizinha, 3 gerações partilhavam uma única cama. À noite, a avó contava histórias. Histórias de príncipes e castelos, de felicidade e justiça. Mas a realidade era outra. Quando a casa adormecia, alguém entrava no quarto das mais pequenas. A porta rangia. O choro ficava preso nos travesseiros. Na manhã seguinte, ninguém falava. A avó preparava o pequeno almoço. O café cheirava forte. As tortilhas estalavam.
A vida continuava, como se nada tivesse acontecido. Ninguém perguntava pelos olhos inchados das meninas. Ninguém perguntava pelos hematomas nos braços. Ninguém perguntava pelo medo nos olhares. A casa cheirava a pão e a silêncio. Na sala de reuniões da Câmara Municipal, Diego tentou falar. Deram-lhe 5 minutos. Contou-lhes a situação. Mostrou-lhes os processos. Contou-lhes as histórias. Disse-lhes que era uma emergência, que era um crime contínuo, que era obrigação de todos proteger aquelas meninas. Os vereadores ouviram-no em silêncio. Ninguém tomou notas. Ninguém fez perguntas. Ninguém ficou indignado. No final, o presidente municipal disse-lhe: Senhor, compreendemos a sua preocupação, mas isso é responsabilidade das famílias, não do governo. Se as vítimas não denunciarem, não podemos intervir. É tudo. Abriram-lhe a porta. O corredor cheirava a cloro e corrupção. Diego ficou parado por um instante. O coração batia forte. As mãos tremiam. O vazio no peito ardia. Ele sabia que as portas do poder estavam fechadas, que a justiça nunca viria dali. No consultório do médico rural, uma menina de 14 anos tentou falar. O médico, cansado, de mãos grandes e lábios finos, perguntou-lhe sobre a gravidez. A menina baixou os olhos, mordeu o lábio. Não disse nada. O médico insistiu. Perguntou-lhe quem era o pai. A menina apenas abanou a cabeça. O médico assinou o relatório. Colocou-o numa pasta. Disse-lhe: Volte daqui a 1 mês para vermos como está. Não lhe ofereceu ajuda. Não lhe perguntou se precisava de falar. Não lhe perguntou se estava bem. A menina saiu do consultório. O ar da cidade queimava-lhe o rosto. O pó entrava-lhe nos olhos. A dor pesava-lhe na alma. Quando Diego foi ao DIF, a funcionária recebeu-o atrás de uma secretária cheia de papéis. Ofereceu-lhe café frio. Ouviu-o com o olhar perdido. Disse-lhe que o sistema exige elementos formais para agir. Que sem uma denúncia não podiam fazer nada. Diego insistiu, deu nomes, compartilhou histórias, mostrou fotos. A funcionária tomou notas. Prometeu que levariam em consideração. Que investigariam. 1 mês depois, Diego voltou. Disseram-lhe que o caso estava em revisão. Outro mês, em tramitação. Outro mês, arquivado. A funcionária já não o recebeu. A secretária disse-lhe: Senhor, já lhe dissemos, não podemos ajudá-lo. A porta fechou-se atrás dele. O sol queimava-lhe a testa. As lágrimas turvaram-lhe a visão. O nó na garganta impedia-o de respirar. O sistema não era para proteger. O sistema era para esconder, para arquivar. Na casa de Ana, as coisas pioraram. O padrasto morreu num acidente. A aldeia ficou comovida. Choraram por ele. Honraram-no. Rezaram por ele. Ninguém falou sobre o que ele fez. Ninguém mencionou as meninas. Ninguém se lembrou da dor. Ana olhou para o caixão. Não chorou. Não falou. Apenas fechou os olhos. Por dentro, sentiu alívio. Por dentro, sentiu raiva. Por dentro, pensou que ninguém a salvaria. Ninguém. Na escola, a diretora decidiu agir. Reuniu os professores. Propôs workshops, palestras, prevenção. Mas o presidente da Câmara chamou-a. Pediu-lhe que não perturbasse a ordem, que não denegrisse as famílias, que não fizesse escândalo. A diretora não insistiu. Os workshops foram cancelados. As palestras foram arquivadas. O silêncio voltou às salas de aula. As meninas continuaram caladas. As professoras continuaram a olhar para o chão. O diretor passou longas noites pensando na impotência, na covardia, na culpa. Na casa de Luísa, a irmã mais nova começou a ter pesadelos.
Acordava a gritar. Pedia para não a tocarem, para não a aproximarem, para a deixarem em paz. A avó dava-lhe chás calmantes. A mãe dizia-lhe para não inventar. O pai bebia e ia dormir. Ninguém perguntava por que a menina gritava. Ninguém perguntava por que a menina tremia. Ninguém perguntava por que a menina não queria mais brincar. Na casa, o medo fazia parte da rotina. Como o pão de cada dia, como o café da manhã, como o cobertor velho, cheio de buracos, que sempre cheirava a pó e lágrimas. Na promotoria, Diego insistiu mais uma vez. Atribuíram-lhe um novo agente, de rosto fresco, olhos claros, mãos limpas. O agente ouviu a história. Recebeu-o numa cabine com uma janela suja e um ventilador avariado. Cheirava a suor e papel úmido. O agente não bocejou. Não olhou para o relógio. Não assinou papéis sem ler. Ele ouviu, fez perguntas. Tomou notas. Prometeu que iria rever o caso. Diego, esperançoso, pensou que algo iria mudar. Mas as semanas passaram. O agente nunca ligou. Nunca deu notícias. Diego procurou respostas. Disseram-lhe que o agente tinha sido transferido, que o processo estava em andamento, que não podiam dar informações. A janela do cubículo continuava suja. O ventilador continuava avariado. O cheiro continuava o mesmo. Nada tinha mudado. Nada mudaria. Na casa de uma vizinha, a filha mais velha completou 15 anos. A família organizou uma festa. O pátio cheirava a mole e flores. A música tocava alto. As meninas dançavam. As mães riam. Mas a aniversariante não conseguia se alegrar. Ela sabia o que a esperava. Sabia que naquela noite alguém entraria no seu quarto. Que ninguém a salvaria. Que ninguém a ouviria. Que ninguém acreditaria nela. Então, entre risos e canções, ela chorava em silêncio. As lágrimas se misturavam com a maquiagem. O vestido novo pesava-lhe como uma condenação. A festa continuou. A vida continuou. Como se nada tivesse acontecido. Na igreja, o novo padre tentou falar sobre o assunto. Baixou a voz. Não mencionou nomes. Não apontou culpados. Apenas falou da importância de proteger as crianças, de denunciar o abuso, de quebrar o silêncio. Mas as pessoas não aplaudiram. Não concordaram. Não se comoveu. Os olhares cruzaram-se. As mãos entrelaçaram-se. As cabeças baixaram-se. Ninguém disse nada. O padre terminou seu sermão em voz baixa. O incenso flutuava no ar. O órgão soava triste. O silêncio era mais forte do que a música. No consultório do psicólogo, uma menina tentou falar mais uma vez. O psicólogo, novo, de óculos redondos e voz suave, convidou-a a desenhar. A menina desenhou uma casa. Uma casa grande, com muitas janelas. Uma porta, fechada. E uma menina, pequena, a chorar lá dentro. O psicólogo não a pressionou. Perguntou-lhe calmamente: "Queres contar-me alguma coisa?" A menina abanou a cabeça, mas não deixou de olhar para o desenho. As suas mãos tremiam. A sua garganta palpitava. O silêncio encheu a sala. O psicólogo guardou o desenho numa gaveta. Prometeu-lhe que, quando quisesse, ela poderia falar. Mas a menina nunca falou. Sempre se calou. Com o tempo, o desenho perdeu-se. Na rua, os homens continuavam a divertir-se. Bebiam, riam, contavam piadas. Nunca falavam sobre o que acontecia nas suas casas. Nunca falavam sobre o que faziam as suas filhas. Nunca falavam sobre o que as suas mulheres calavam. A rua cheirava a cerveja e impunidade. As risadas eram altas. As consciências, pequenas. Na escola, uma jovem professora levantou o assunto numa reunião. Propôs um workshop, um espaço seguro, um lugar para conversar.
Mas a chefe do setor chamou-a ao seu escritório. Disse-lhe que isso não se fazia em Zacatecas, que não era necessário, que poderia afetar a imagem da escola. A professora tentou argumentar, tentou convencê-la, mas a chefe ameaçou-a. Disse-lhe que, se continuasse, seria despedida. Então, a professora calou-se. Voltou para a sua sala de aula. As crianças olharam para ela com esperança, mas ela não conseguiu falar. Não conseguiu ajudá-las. Não conseguiu salvá-las. A culpa pesava sobre os seus ombros. O silêncio a acompanhou pelo resto do ano. Na casa de Laura, a enfermeira, a filha completou 12 anos. Laura a abraçou com força. Prometeu que a protegeria. Prometeu que nada lhe aconteceria. Prometeu que, se alguém a tocasse, ela o mataria. A filha olhou para ela intrigada. Não entendia. Mas Laura entendia. Sabia do perigo. Sabia do medo. Sabia da dor. Por isso, naquela noite, dormiu com a menina na cama. Segurou a mão dela. Cantou uma canção. A promessa a acompanhou a noite toda. Mas o medo também. Na aldeia, a verdade continuava a ser um segredo. Um segredo que todos conheciam. Um segredo que ninguém contava. Um segredo que, às vezes, surgia nos olhos das meninas, no olhar perdido, no silêncio eterno, na espera interminável. Mas o segredo já não era apenas um sussurro. Já não era apenas uma sombra. Já não era apenas uma ferida. O segredo fazia parte da pele de Zacatecas, parte do sangue, parte da memória. Às vezes, a verdade não precisa de palavras. Às vezes, a verdade conta-se sozinha. Nossos olhos, no corpo, na alma. No gabinete de um juiz, Diego e um grupo de mulheres tentaram falar. O juiz, de fato escuro e olhar frio, recebeu-as numa sala de audiências vazia. As cadeiras de madeira rangiam. O eco dos passos ressoava nas paredes altas. As mulheres, com os olhos inchados, contaram as suas histórias. As meninas, agora adultas, com a voz quebrada, explicaram o que viveram. O juiz ouviu, tomou notas, fez perguntas. No final, ele olhou para o processo, fechou-o e disse: sem provas, sem denúncia, sem testemunhas, não podemos fazer nada. O sistema tem limites. Lamento. As mulheres saíram do tribunal. O sol queimava-lhes o rosto. A esperança já pouca desvaneceu-se. Sabiam que a justiça não era feita para elas. Sabiam que o sistema só protegia os agressores. Sabiam que a dor não tinha remédio. Por dentro, a raiva crescia. Por dentro, a impotência tornava-se carne. Por dentro, algo se partia para sempre. No orfanato, muitas dessas meninas acabaram. O edifício cheirava a lixívia e tristeza. As camas estavam alinhadas, perfeitas, frias. As meninas não brincavam, não riam, não falavam, apenas esperavam. Esperavam que alguém as amasse. Esperavam que alguém as salvasse. Mas ninguém vinha. Ninguém as procurava. Ninguém se lembrava delas. Às vezes, uma assistente social lia histórias para elas. Às vezes, dava-lhes um abraço. Às vezes, alguma chorava em silêncio. Mas a rotina continuava a mesma. A vida, aparentemente, continuava. Mas a alma, já não. Na fila do centro de saúde, as mulheres esperavam horas. Algumas com bebés nos braços. Outras, grávidas novamente. Outras, com hematomas, com olhares vazios, com a alma partida. O ar cheirava a desinfetante e a cansaço. A enfermeira chamava nomes, fazia-as passar. Perguntava-lhes sobre sintomas, sobre medicamentos, sobre vacinas. Mas nunca perguntava sobre a dor, nunca perguntava sobre o medo, nunca perguntava sobre a verdade. Então, as mulheres ficavam caladas.
Aguentavam, resistiam, porque sabiam que, se falassem, ninguém as ouviria. Porque sabiam que o sistema só dava comprimidos, não respostas. Porque sabiam que a vida não tinha remédio. Na morgue, um médico legista examinou o corpo de uma menina de 14 anos. Marcou as feridas, tirou fotos, escreveu um relatório. Mas ninguém perguntou por quê. Ninguém perguntou pelo pai. Ninguém perguntou pela família. O caso foi arquivado como suicídio. A família recolheu o corpo. Velaram-no em silêncio. Enterraram-na em segredo. Ninguém falou sobre o que aconteceu. Ninguém procurou respostas. Ninguém exigiu justiça. O túmulo ficou sem flores, sem nome, sem memória. O cemitério cheirava a terra molhada e a esquecimento. No consultório do psicólogo, uma mãe tentou falar. Contou-lhe o que se passava com a sua filha. Disse-lhe que tinha medo, que não sabia o que fazer, que não podia denunciar. O psicólogo ouviu-a, tomou notas, ofereceu ajuda, deu-lhe um número de telefone, um endereço, um contacto. Mas a mãe nunca ligou, nunca foi, nunca fez nada. O medo paralisava-as, o medo de perder os seus, o medo de ficar sozinha, o medo da vergonha. Então, continuou calada, a suportar, a resistir. Porque o silêncio era a única coisa que lhe restava. Na rua, os homens continuavam a divertir-se. Bebiam, riam, jogavam cartas. Nunca falavam sobre o que se passava nas suas casas. Nunca falavam sobre o que faziam as suas filhas. Nunca falavam sobre o que as suas mulheres calavam. A rua cheirava a cerveja e a impunidade. As risadas eram altas. As consciências, pequenas. Na escola, após o toque final, as crianças corriam para casa. Mas algumas meninas ficavam, esperavam, olhavam para a porta. Não queriam ir embora. Não queriam voltar. Não queriam voltar para aquela casa, para aquele quarto, para aquela dor. Mas não tinham escolha. Então, no final, caminhavam sozinhas, devagar, com a cabeça baixa, sabendo o que as esperava. O pátio cheirava a terra e suor. O eco das risadas dos outros doía-lhes, porque elas já não podiam rir, já não podiam sonhar, já não podiam ser meninas. Nas casas da aldeia, a noite era a pior parte. A escuridão trazia o silêncio. O silêncio trazia o medo. O medo trazia a dor. As meninas fechavam os olhos, contavam as respirações, rezavam, esperavam que a noite acabasse. Mas a noite nunca acabava, porque a dor não tinha hora, porque o medo não tinha fim, porque o silêncio não tinha cura. Na aldeia, a verdade continuava a ser um segredo que todos conheciam, um segredo que ninguém contava. Um segredo que, às vezes, surgia nos olhos das meninas, no olhar perdido, no silêncio eterno, na espera interminável. Mas o segredo já não era apenas um sussurro, já não era apenas uma sombra, já não era apenas uma ferida. O segredo fazia parte da pele de Zacatecas, parte do sangue, parte da memória. Às vezes, a verdade não precisa de palavras. Às vezes, a verdade conta-se sozinha. Nossos olhos, no corpo, na alma. Na cozinha de uma casa nos limites da aldeia, o pai tomava café cedo. Olhava para o fogo, as brasas vermelhas, o fumo que subia pelas vigas. A sua mulher preparava tortilhas em silêncio. Os filhos comiam depressa, sem falar. O ar cheirava a milho e a tensão. O pai sabia o que estava a fazer. Sabia o que acontecia à noite. Não negava. Não escondia. Fazia parte da vida. Como o trabalho no campo. Como o suor nas costas. Ao terminar o pequeno almoço, o pai foi trabalhar. As portas fecharam-se. O silêncio tomou conta da casa. A mulher lavou os pratos.
As meninas sentaram-se no chão para brincar com pedras. Ninguém falava sobre a noite. Ninguém falava sobre a dor. Ninguém falava sobre a vergonha. A rotina continuava. A vida, aparentemente, continuava igual. No consultório do psicólogo, uma adolescente de 15 anos tentou quebrar o silêncio. O psicólogo, jovem, de mãos suaves, perguntou-lhe como se sentia. A adolescente baixou os olhos. Engoliu em seco. Não disse nada. O psicólogo não insistiu. Ofereceu-lhe lápis de cor. Pediu-lhe que desenhasse a sua casa. A adolescente desenhou uma porta fechada, e uma menina, pequena, a chorar atrás dela. O psicólogo olhou para o desenho. Não disse nada. Apenas guardou o papel numa pasta. Prometeu-lhe que, quando quisesse, ela poderia falar. Mas a adolescente nunca falou. O desenho ficou esquecido na gaveta. O silêncio continuou a ser o seu refúgio. Na fila do DIF, as mulheres esperavam por ajuda alimentar. O sol queimava. O pó levantava-se com o vento. As mulheres carregavam sacos vazios. Esperavam leite, arroz, feijão. Não esperavam justiça. Não esperavam respostas. Sabiam que a ajuda chegava tarde. Sabiam que o sistema não as ouvia. Sabiam que a vida não mudava. Então esperavam, em silêncio, com o olhar baixo, com a alma partida. No tribunal, um caso chegou a julgamento. Uma menina corajosa, com o apoio de uma tia, denunciou. Havia testemunhas, havia provas. Havia esperança. Mas o juiz atrasou o processo. O acusado foi libertado. A família recebeu ameaças. A menina ficou com medo. A tia ficou com medo. No final, retiraram a denúncia. A menina foi enviada para outro estado. O caso foi encerrado. A justiça não chegou. A impunidade venceu. O tribunal cheirava a papel e a derrota. O silêncio voltou a reinar. No consultório médico, uma mãe pediu comprimidos para dormir. Disse ao médico que não conseguia descansar, que tinha pesadelos, que sentia medo. O médico receitou-lhe comprimidos. Não perguntou por quê. Não perguntou pela dor. Não perguntou pela verdade. A mãe saiu do consultório. O sol queimava-lhe o rosto. As lágrimas caíam silenciosamente. Ela sabia que os comprimidos não curavam a dor. Sabia que o sistema não a ouviria. Sabia que a vida não tinha remédio. Na casa da vizinha, uma menina de 10 anos escondeu-se no armário. A mãe encontrou-a a chorar. Perguntou-lhe o que se passava. A menina não disse nada. Apenas abraçou a mãe e chorou no seu peito. A mãe entendeu. Não perguntou. Não denunciou. Não fez nada. Apenas abraçou a filha. Ambas choraram em silêncio. Sabiam que não havia saída. Sabiam que não haveria justiça. Sabiam que a dor não tinha fim. Na escola, depois do recreio, uma professora encontrou uma menina a chorar na casa de banho. Perguntou-lhe o que se passava. A menina não disse nada. Apenas chorou mais forte. A professora abraçou-a. Não disse nada. Não insistiu. Apenas a abraçou. Ambas sabiam por que ela chorava. Ambas sabiam que a verdade não podia ser dita. Ambas sabiam que o silêncio era a única coisa que restava. A casa de banho cheirava a cloro e a dor. As paredes guardavam o segredo. No parque, as crianças continuavam a brincar. As risadas soavam altas. O sol brilhava. A vida, aparentemente, continuava a mesma. Mas as meninas que tinham sofrido não brincavam. Não riam. Não falavam. Apenas olhavam. Aguentavam. Resistiam. Porque sabiam que a felicidade não era para elas. Porque sabiam que a dor era o seu destino. Porque sabiam que o silêncio era a sua única companhia. O parque cheirava a relva e a tristeza. O mundo continuava a girar. Mas para elas, o tempo tinha parado. Em Zacatecas, os dias passam.
As ruas continuam cheias de vida. As mães continuam a cozinhar. As crianças continuam a brincar. As igrejas continuam cheias. O sol continua a brilhar. Mas algo mudou. O segredo já não é apenas um sussurro. O segredo é uma ferida aberta, uma cicatriz na alma do povo, uma mancha que não se pode lavar. As autoridades não mudaram. O hospital não mudou. O sistema não mudou. Mas as vítimas já não estão sozinhas. Porque alguém as ouviu. Porque alguém contou a sua história. Porque alguém quebrou o silêncio. Não houve justiça. Não houve castigo. Não houve redenção. Mas houve verdade. E a verdade, por mais que doa, por mais que arda, por mais que ninguém queira vê-la, nunca morre. Às vezes, a verdade é a única coisa que resta. A única coisa que não pode ser apagada. A única coisa que não pode ser arquivada. Neste hospital, as paredes guardam segredos. Nestas casas, as camas guardam histórias. Nestas ruas, o pó guarda lágrimas. Mas hoje, a memória já tem um nome. Chama-se Zacatecas. Chama-se dor. Chama-se vergonha. Mas também se chama esperança. Porque enquanto alguém se lembrar, enquanto alguém contar, enquanto alguém ouvir, o horror não triunfa. O horror não vence. O horror só sobrevive no esquecimento. E hoje, ninguém esquece. Ninguém pode esquecer. Se algum dia voltar às Zacatecas, não olhe apenas para as fachadas. Ouça o silêncio. Observe os olhares. Sinta o peso da verdade. E lembre-se, por trás de cada normalidade, pode esconder-se o pior dos segredos. Lembre-se disso. Conte isso. Não se cale, porque o silêncio é o melhor aliado do monstro. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a luz. Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Até a próxima história. Não desvie o olhar. Não fique calado. A verdade precisa de todos nós. Eu estou aqui. Vocês estão aqui. Juntos, podemos fazer a escuridão recuar. Juntos, podemos fazer com que a realidade proibida deixe de ser um segredo. Por agora, é tudo. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de partilhar. Porque às vezes, o maior ato de coragem é não desviar o olhar. Eu sou Mateu Del Valle, e esta é a minha palavra. Adeus. Até a próxima Realidade Proibida.